Claro que não foi a estreia que o Tite esperava e nem que o torcedor cruzeirense esperava, mas mesmo com uma derrota por 2-1 para o Pouso Alegre no primeiro jogo do Campeonato Mineiro, a torcida celeste teve algumas boas notícias dentro de campo e até por isso a torcida não saiu do Mineirão protestando ou xingando os jogadores, saiu sim chateada, mas com o sentimento de que o que vem pela frente pode ser muito bom com essa juventude. Dentro do Mineirão contra o Pouso Alegre, apesar da derrota, o Cruzeiro jogou melhor durante boa parte do jogo, mas não teve a sorte necessária para fazer o resultado e construir o resultado. No começo da partida, sim, o time comandado pelo Tite, recheado de jovens, talvez até por uma ansiedade muito grande desse elenco, que contava com apenas 3 jogadores que já tinham um pouco mais de experiência, não que fossem mais velhos ou experientes demais, mas que já tinham uma cancha ali dentro de campo, a dupla de zagueiros, Jonathan Jesus e o João Marcelo, e Matheus Henrique. Matheus Henrique, abrindo um parêntese aqui, a notícia ruim do jogo, né, deixou a partida ainda no meio do primeiro tempo, com dores na perna, foi substituído pelo Murilo Hickman. Depois do jogo, o Tite chegou a citar na coletiva de imprensa que ficou muito chateado pela situação do Matheus Henrique, mas que não se trata de algo nada muito grave na situação do jogador. Eles tiraram apenas para que não estourasse o atleta para esse início de temporada. Voltando ao começo da partida, o Cruzeiro sim começou um pouco desconectado, errando alguns passes, tendo muita dificuldade para trabalhar com a bola, e em um desses lances que teve dificuldade, cedeu espaço para o que o Danilo no Pouso Alegre queria, que era a jogada em velocidade. Conseguiu uma jogada em velocidade pelo canto direito, a bola sobrou para o Alexandre, que teve um pouco de liberdade em frente à área, mas acertou um chutaço sem chance nenhuma para o Otávio fazer a defesa. Depois disso, o Cruzeiro tomou conta da partida, o Cruzeiro conseguiu jogar com mais tranquilidade, trocar mais passes, mas mesmo assim chegou com perigo apenas em duas oportunidades com um jogador que chamou muito minha atenção, já tinha chamado na última partida do Campeonato Brasileiro de 2025, o Ryan Leles. Foi o jogador que talvez mais tenha levado perigo ao gol do goleiro do Pouso Alegre nessa partida, apesar de não ter conseguido fazer os gols. Na primeira ocasião, ele recebe uma bola em jogada pela direita, chuta muito forte, exige uma boa defesa do goleiro. Na sobra, o Cauã pela lateral direita pega o rebote, mas novamente para no goleiro, que teve uma boa atuação no Mineirão. E mais para perto do fim do primeiro tempo, o Ryan Leles tem mais uma oportunidade, mais uma vez em frente à área, chuta forte, mas exige mais uma boa defesa do goleiro. E no rebote, o Kaique Quente, que também fez uma boa partida, mas não conseguiu aproveitar essa chance, isolou a bola, chutou muito para cima e perdeu a oportunidade. O Cruzeiro foi para os vestiários perdendo por 1-0 e voltou melhor. Voltou diferente do que aconteceu no começo do primeiro tempo, voltou bem na partida, comandando o jogo, mas em uma falha de Murilo Hickman na saída de bola, jogador que fez uma boa partida, mas acabou errando nesse lance crucial, acabou entregando a bola para o adversário. O Gabriel Tota avançou e chutou mais um tirambaço no ângulo, sem chance nenhuma para o Otávio. O Otávio, que teve essa oportunidade hoje, depois da lesão do Matheus Cunha, infelizmente não teve como mostrar o seu trabalho, porque o Pouso Alegre teve apenas 2 chutes no gol, e os 2 chutes foram no ângulo, sem nenhuma chance para o goleiro fazer a defesa. O Cruzeiro, depois disso, sentiu um pouco o golpe. Diferente do que aconteceu na primeira etapa, a equipe se sentiu um pouco desconectada. Depois disso, o Tite fez até 3 alterações para conseguir recolocar o time no jogo, mas chegando no final da partida, o clima já era de que a derrota seria o resultado. Mesmo assim, o Cruzeiro, em uma jogada de escanteio, que foi durante quase todo o jogo, o Cruzeiro apostou em cruzamentos na segunda trave. Quando apostou na primeira trave, no finalzinho, já nos acréscimos do segundo tempo, conseguiu o gol com o Cauã. O Cauã, que eu esqueci qual foi, o Cauã Prates, que o Cauã Moraes estava na outra lateral. O Cauã Prates fez um gol desviando na primeira trave, conseguiu diminuir o resultado. O Fernando, que foi chamado da Copinha para disputar o Campeonato Mineiro agora pelo Cruzeiro, teve uma ótima oportunidade, teve pouco tempo para trabalhar, mesmo assim conseguiu fazer bons pivôs durante a partida, girar bem. Em uma das jogadas que ele pegou em frente à área, chutou com muito perigo, exigiu mais uma boa defesa do goleiro do Pouso Alegre, mas o Cruzeiro acabou saindo com a derrota. Depois do jogo, o Tite ressaltou que o Cruzeiro merecia uma sorte melhor. Que eu concordo com o Tite nessa. O Cruzeiro jogou para ter uma sorte melhor, teve 6 finalizações a gol, mas o goleiro dos caras estava muito inspirado,
não deixou que nada acontecesse. E do lado da defesa também, o Cruzeiro sofreu apenas 2 chutes ao gol, os 2 no ângulo. Aquela estatística de expected goals, de XG, por exemplo, para ter uma noção, que talvez é uma das que mais mostram o perigo que cada time levou durante a partida, o do Cruzeiro foi de 0,68 e a do Pouso Alegre foi apenas de 0,13. Então a gente vê que o Cruzeiro teve sim volume de jogo, poderia ter vencido, não teve a sorte, e quem teve a sorte foi o time do Danilo, que sua estreia como treinador profissional contou com 2 golaços, não tem o que se fazer. É uma primeira partida que não assusta a equipe do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro, mas para o jogo contra a Tombense, já com um pouquinho de mais de treinamento, a equipe treinou apenas 8 vezes esse time, perdeu ainda 2 jogadores importantes, o Matheus Henrique perdeu o Neiser Villarreal, centroavante também. Acredito que contra a Tombense possa ser que entrem alguns outros jogadores, mas o Tite não deixou isso claro na coletiva de imprensa. Pode ser que a maior parte da equipe com certeza vai ser de jovens, mas pode ser que ele já consiga promover a volta de alguns dos titulares para esse jogo de quarta-feira contra o Tombense, levando em conta também a condição física de cada jogador, algo que o Tite também ressaltou. O Cruzeiro volta a entrar em campo na quarta-feira contra a Tombense, fora de casa, e volta a jogar no Mineirão no sábado, no mesmo horário de hoje, às 6h30 da noite, contra o Uberlândia. Para mais informações sobre o Cruzeiro e para ler as minhas matérias, você encontra tudo no site do Lance e também aqui no YouTube do Lance.